Acho até que o Brasil, de certa maneira, está um pouco atrasado, à semelhança de Portugal. Esse modelo de SAF, que, aliás, vale a primeira reflexão. Precisava-se criar um novo tipo societário para os clubes de futebol? O Brasil já tem sociedade anônima, sociedade limitada. Por que que os clubes não podiam se organizar num dos tipos societários que o Brasil já tinha? Com toda a segurança jurídica, das decisões todas já consolidadas nas principais questões, a jurisprudência já consolidada, uma sociedade anônima comporta um banco, uma empresa de petróleo, um hospital, uma escola, por que não um clube de futebol? Esse modelo que se trouxe de Portugal, e de certa maneira também da Espanha, mas muito de Portugal, é um modelo que em Portugal deixou o futebol português muito atrás dos outros países da Europa. Em Portugal, a lei semelhante à nossa foi aprovada dizendo que os clubes poderiam se transformar numa sociedade anônima desportiva, que é como eles chamam lá. Ninguém se transformou. 7 anos depois, a lei mudou, obrigando os clubes a se transformarem. Eu acredito que em algum momento isso também pode acontecer no Brasil, com todos os clubes sendo obrigados a se organizar num modelo empresarial e também, que é o ponto central dessa discussão, com uma carga tributária diferente. Porque me dá uma razão, uma só. Para um clube de futebol que hoje fatura bilhão, não pagar R$ 1 de imposto. Virou um negócio. E como todo negócio, tem que pagar imposto. Quando alguém não paga imposto, quem paga, paga mais, porque alguém deixou de pagar. E não há a menor razão para equiparar os clubes de futebol que nós temos hoje com aquelas associações de 100 anos atrás, que mais se assemelhavam a uma associação de bairro, a uma associação de moradores. Os clubes não são mais isso. Pelo menos esses clubes que hoje faturam milhões e milhões e milhões, até bilhão. Eu acho que a gente está perto de uma grande transformação no futebol brasileiro. Em breve, pode ser que todos os clubes sejam obrigados a adotar um modelo empresarial. Então, o modelo atual, a lei atual que rege as sociedades anônimas do futebol no Brasil, é um modelo ruim, é isso? Na minha opinião, é um modelo em evolução. A gente está evoluindo. É parecido com o de Portugal? Foi inspirado no de Portugal. Aqui no Brasil, esse modelo foi proposto em 2016. O deputado Otávio Leite, aqui do Rio de Janeiro, propôs na Câmara a lei da SAF. Não foi para lugar nenhum, a Câmara não votou, ficou lá hibernando. Quando o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara no momento, ressuscitou a discussão do Clube Empresa, um outro projeto foi apresentado com a relatoria também de um deputado aqui do Rio, Pedro Paulo, aprovado por quase unanimidade na Câmara e enviado para o Senado. Isso foi o que ressuscitou essa história de clube empresa no Brasil. Quando chega no Senado, o senador Rodrigo Pacheco apresenta um outro projeto, ressuscitando o projeto da SAF. O Senado, então, discute os projetos que estavam lá e acaba aprovando, claro, uma série de contribuições retiradas desse projeto que a Câmara aprovou por unanimidade, o projeto de lei que nós temos hoje, que é o projeto da SAF. Então, eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para aprimorar, para evoluir, mas foi um passo importante que deu sobrevida a muitos clubes. O caso mais emblemático é o Botafogo. O Botafogo, muita gente diz que hoje tem uma dívida maior do que tinha antes. Agora, conversa com um botafoguense que hoje reclama do tamanho da dívida ou dos riscos que porventura o clube possa correr depois do ano maravilhoso que eles tiveram em 2024. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O botafoguense está satisfeito. Pedro, hoje, né, pelo que você está dizendo aí em relação ao Botafogo, me dá a entender que
o caminho para o Fluminense seja inevitável em direção à SAF, pelo menos o bom caminho, me pareceu você sugerir isso aí. É o único caminho para o Fluminense sobreviver bem daqui para frente? Não dá para fazer uma gestão melhor dos recursos, do faturamento, do orçamento, das fontes de receitas que tem o Fluminense, sem se tornar uma SAF? Olha, olha o Flamengo. Talvez. Mas no patamar de faturamento do Fluminense, é possível sobreviver bem sem a SAF? Mas qual é o patamar de faturamento do Fluminense? Muito inferior ao do Flamengo. O Flamengo fatura mais de 1 bilhão por mês, por ano, né? Vamos comparar o Fluminense com o Fluminense. Imagina, quantos sócios torcedores hoje tem o Fluminense? 50, 60 mil, por aí? Eu me lembro de uma época que tinha 10 mil. Quanto o Fluminense tem hoje de patrocínio? Só do principal em torno de 50 milhões, né? Quanto era, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás? Então, existe uma realidade distinta no mesmo clube. Agora, aliás, que ano a gente teve em 2000? O ano que o Botafogo teve em 2024, nós tivemos em 2023. Quando é que eu ia imaginar, olha, depois de passar o que a gente passou no Maracanã, naquela Libertadores, que a gente tinha tudo para ganhar, essa vitória épica, que dessa vez, inclusive, a Libertadores, imagina, calhou de ser no Maracanã, que resgate, pra gente da torcida, né, que resgate histórico isso. Enfim, tem muitos caminhos. Agora, eu digo para você o seguinte, primeiro, o Brasil ainda não experimentou uma onda de investimento de verdade no futebol. Por quê? Porque as SAFs que foram constituídas até agora, na sua grande maioria, estavam pressionadas por uma situação econômica, financeira, quase que na Black Friday. O investidor não botou dinheiro nenhum de verdade. Ele assumiu a gestão de uma dívida, o compromisso de repactuar a dívida, que, aliás, vamos fazer aqui um parênteses, né? A lei da SAF, ela obriga os credores a aceitarem um parcelamento em 10 anos da sua dívida, mas o governo, que sanciona a lei, não abre mão de receber os créditos fiscais dele, não. Então, o que aconteceu, na verdade, com os credores foi uma grande moratória legal que se criou mais uma vez para dar folga para quem não pagava a dívida. Isso pode dar certo? Eu acho que não, porque o credor que não está sendo pago é o exemplo para o investidor que também não será, porque o investidor de hoje pode muito bem ser o credor ou ser o devedor de amanhã, como está acontecendo hoje no caso do Vasco da Gama. Uma grande discussão com o investidor que se transformou num processo judicial que pode gerar outra dívida para o final da fila lá atrás, né? Então a gente tem uma realidade hoje em que o Brasil ainda não recebeu nenhum grande investimento, nenhum grande investidor. Eu diria que de todas as SAFs que já foram constituídas até agora, a que mais me chama a atenção pelo tamanho do investidor é a do Bahia. O Bahia tem como investidor alguém que a gente sabe que tem dinheiro. A gente sabe de onde veio. Grupo City. Vocês devem ter visto uma matéria sobre uma reunião da Liga Francesa, onde o John Textor discutiu com o Nasser do Paris Saint-Germain. Chamou de cowboy. O que o Nasser disse para ele? Chamou de cowboy e disse o quê? Falou que ele não entende nada. Não sei de onde você saiu. Alguém aqui conhecia John Textor antes dele aparecer para investir no Botafogo? Agora, todo mundo sabe quem é o investidor do Bahia. Se faltar dinheiro no Bahia, ele tem para colocar. Então, esse tipo de investidor que a gente sabe de onde vem, que a gente sabe quem é, que a gente sabe que tem dinheiro de verdade, e mais, muitos brasileiros que ainda não começaram a investir no futebol. Nós temos muita gente com dinheiro no Brasil,
em condições de investir no futebol brasileiro. Nós temos o exemplo do Cruzeiro, talvez, nesse aspecto, como o mais emblemático, né? Com o Ronaldo fazendo a transição para um grande investidor que todo mundo sabe quem é, sabe que tem dinheiro, sabe de onde vem. Então eu acho que a gente tem aí uma série de perfis diferentes de investidores, mas em clubes que sempre fizeram a SAF pressionados por uma situação financeira ruim. Agora, nós teremos outros exemplos, como o do Fortaleza. Fortaleza é um bom exemplo. Fortaleza virou SAF sem investidor. E agora está buscando, com calma, com uma história muito interessante, o Marcelo Paes, que, aliás, Marcelo Paes era o presidente do clube e virou o CEO da SAF.